O Derek fala uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte: é difícil encontrar uma pessoa que tope ser parceira de alguém nessas condições. É raro no nosso meio. Geralmente, os casamentos acabam, as relações, enfim, terminam. A estrada tem um momento que ela começa a minar as relações. Vai embora mesmo. Ou você fica com a estrada e com a banda, ou você fica com a família, né? Ou com nenhum dos dois. Tem gente que eu já vi gente não ficar com nenhum dos dois, né? Que agora Evandro encontrou uma solução muito boa também, muito inteligente, que é levar a família para a estrada. Ele botou a mulher no palco com ele, né? Que também não é fácil, né? Não é Não fácil, não é significa que fácil. seja fácil. É só um método, uma possibilidade diferente, né? Acho que vendo o próprio documentário da Blitz, mano, você vê que pô, né, o guitarrista casado lá com a Márcia, né, com a vocalista, e para muita coisa é bom, para outra coisa atrapalha, principalmente business e tudo. Eu trabalhei com 2 irmãos também, os Cavaleiras, né, essa coisa de família, ela é muito complicada dentro do business, né? A gente gravou um disco, a gente voltou em 94 para fazer uns 4 shows, aí ficamos 1 ano. Aí apareceu um empresário louco pra caramba. Pô, adoro vocês, vou bancar um disco em Miami para vocês. Quem que vocês querem que produza? Então, não sei. E a gente escolheu lá o Jim Gaines, que era produtor do Tower of Power, e uma porrada de gente assim, e ficamos numa casa 40 dias. Você ficar num hotel, cada um no seu quarto, ainda alivia um pouco, mas numa casa, a banda só 40 dias, bicho, foi foda. E aí, enquanto a gente gravava as bases, as meninas ficavam no shopping. Aí, pô, lá para o final, que vai ser os vocais e tal. E elas começaram a brigar entre si. Bicho, foi uma merda, foi uma merda. E assim, o naipe de metais do Chicago, Miami Sound Machine, e o Jim Gaines mandou elas embora. Então a Blitz estava com as bases prontas e sem o vocal feminino. 1000 respostinhas, cara. Aí vieram as cantoras da Gloria Estefan, 2 meninas lindas que cantavam bem, não sei o quê, e eram apaixonadas por música brasileira. A filha de uma chamava Elis, por causa da Elis. E o disco é bom pra caralho, tem uma porrada, um som forte pra cacete. Mas depois disso a banda se autossuicidou-se a si próprio. André, vocês foram para a Grécia, Japão, vocês foram a primeira banda a tocar na Rússia também. Nessa dinâmica da turnê... Quando vocês tocaram na Rússia? Só para 92. A gente tocou em 85 em Moscou. Caralho, mano, 85 era foi foda, auge, era aí. Começo da perestroika, assim. Isso, Gorbachev era um adolescente, quase. Como é que foi essa experiência de tocar na Rússia? Cara, foi maravilhoso. 92, o muro tinha acabado de cair. A gente já tinha tocado em Berlim em 89, antes do muro cair, né? Alguns meses antes, assim. Enfim, a minha avó veio da Eslovênia, né? Em 82 eu fui visitar meus parentes lá em Ljubljana, em Maribor, que é a Eslovênia, depois a Áustria ali, né? Os parentes da minha mãe, tudo. Então tem essa coisa com o outro lado do muro também, né? Dessa coisa da Polônia. Então o heavy metal abriu, né? O Iron Maiden foi para a Polônia em 86. O Blitz foi até antes do Iron Maiden, mano. Que foi a primeira banda de heavy metal a tocar na Cortina de Ferro, né? Tocamos em Vilnius e Riga, né? Foram 4 shows, a gente fez tudo de trem, com as bandas todas viajando em todos os vagões, era uma coisa de mafioso, assim, sensacional. A gente tocou em ginásios para 20, 30 mil pessoas em Moscou. O time de futebol americano, russo, lá de Moscou, era nosso segurança na frente do palco. A gente tem umas fotos, não sei se são os caras vestidos de futebol americano, assim, na frente do palco, mano. Era surreal, cara. A gente foi no McDonald's em Moscou, viver um pouco daquela coisa da pobreza extrema, né? Em Vilnius, por exemplo, lá na Lituânia, a gente foi num supermercado que os caras estavam vendendo flor murcha. Cara, uma coisa assim absurda, ninguém fazendo fila para pegar chocolate. O hotel não tinha água, tinha rato. Quase me esqueceram no hotel ali. Tipo, foi um caos, mas, mano, foi foda, assim, foi muito legal. A gente encontrou, por exemplo, um cara que foi em Moscou que tinha vindo de Chernobyl. Ficamos com o maior medo do cara. O cara, porra, o cara tá aqui no camarim, não deixa o cara entrar, não. Ele brilhava, não?
Mas, pô, Chernobyl tinha acontecido em 86 ali, né? Tipo, aquela coisa tava bem próxima ainda e tudo. Ainda, porra, era aquela coisa obscura, né? Ainda tinha aquela cortina ainda do comunismo e tudo, né? Era bem difícil você encontrar. A gente sobreviveu com palmito não, pepino, tomate e alface. A gente começou a tocar lá no começo da abertura, da perestroika e tal. Os apresentadores fizeram uma entrevista comigo que eu pensei que eu ia ser preso, cara. Os caras incisivos pra caralho, falando, mas por que a música de vocês é boa para a juventude do seu país, não sei o quê, e coisas assim, super... E eu respondi. Aí a gente foi tocar e vindo daqui, maior sucesso, caralho. E aí acabava a música, a delegação brasileira levantava, aplaudia, aí vinham os caras e mandavam, Neto, não pode ficar em pé na arquibancada do Maracanãzinho, assim. Aí senta, senta. Aí, pô, eu falei, caralho, bicho, vamos ter que dar tudo aqui para conquistar neguinho aqui, porque tá foda. Aí os aplausos foram crescendo e tinha uma música chamada Amígdalas, que fala numa operação e tal, e no final dessa música as meninas iam com uma injeção e o caralho, jaleco. Aí eu plantava uma bananeira e neguinho ficava... Brrr, quando eu caía, fechava. Aí eu plantei a bananeira e encaixei assim, uma cagada, um puto equilíbrio, e fiquei. Aí neguinho... Uá! Aí a gente começou a ganhar o público um pouco de ginástica. Aí eles gritavam assim, Malate, Malate, Malate. A gente perguntou para o intérprete, que porra é essa? E aí, uma outra vez, a gente tocou ao ar livre, fomos convidados para tocar num subúrbio de Moscou. E era verão, então o sol ia se pôr assim 11 e pouco da noite, e 3, 4 horas da manhã o sol já estava nascendo. Aí você fala, está escurecendo, clareou. Você virava noites assim, absurdamente. E a gente foi tocar na rua, só tinha senhoras com medalhas nos peitos e adolescentes, assim, crianças. Eu falei, caralho, porra, E eles achavam que era um grupo folclórico do Brasil e tal. Aí a gente começou a tocar e começou a vir uns marinheiros e não sei o quê, e começaram a dançar. Aí os policiais viram, Net, não pode dançar, não pode. Aí eu chamei o intérprete e falei, pô, bicho, fala para eles que a nossa música é para as pessoas dançarem, principalmente na rua. É uma coisa de comunhão aqui com o palco, cara. Aí o cara, aí liberou a dança na rua, assim. Mas, porra, tem Sensacional, histórias lá maravilhoso, mano. muito foda. E nessas viagens, nessas turnês que são tão puxadas, dá para conhecer os países que vocês estão? Ou é uma passagem que vocês nem conseguem conhecer a cultura e os lugares de cada país? Tem de tudo. Por exemplo, pô, na Polônia, a primeira vez que a gente foi para a Polônia, nós invadimos o campo de concentração de Auschwitz, mano. A gente foi às 2 horas da manhã, tava fechado, mas a gente queria conhecer, mano. Pô, a gente tava 1 hora da cidade de Auschwitz, né? Tinha um cara, um segurança, a gente deu 10 Deutschmark para ele, que era o dinheiro alemão, né? E, mano, ele deixou a gente passar, a gente pulou um muro, assim, um lugar, assim, e, cara, ficamos em Auschwitz, sem luz, sem nada, só 8 ou 7 pessoas, no meio da Polônia. Cara, foi uma Porra. experiência absurda, assim. Ali, Se o cara tranca esse portão... Não, com o dinheiro que a gente deu para ele, acho que ele era 3 meses de salário naquela época, mano. Mas esse tipo de coisa, assim, mano, a gente vai. Porra, jogo de futebol, por exemplo, mano, tocar em Munique, por exemplo, a última vez que a gente tocou em Munique, eu fui no Allianz Arena assistir um jogo à tarde lá. Assisti Bayern de Munique contra o Hamburg. Né, consegui comprar um ingresso de última hora, paguei uma grana, mas valeu muito a pena, mano. Fui sozinho, puta coisa organizada pra caralho. E tudo assim, pô, visitei a casa do Mozart, visitei a casa do Beethoven, fui na casa do Goethe, né, tipo como se fossem uns amigos, assim, visitei todo mundo. Tomar um chazinho na casa dos caras, né? Agora abriu a casa do Agora Jimi eles estão Hendrix em lá em quarentena. Londres, né, mano? E eu tenho uma bicicleta lá na Europa, né? Então eu pego minha bicicleta, mano, e vou e saio pro mundo. Como o Charles falou, que ele não gosta de ficar em hotel e tudo, a gente tem muito tempo de espera, né? Em turnê, como você sabe muito bem, mano, passa o som depois horas, não sei o que, para tocar, ou uma entrevista, você que enfim, né? Você tem muito tempo livre, né?
Mano, eu achei na Suíça, andando de bicicleta sem querer, a casa onde o Richard Wagner morava, velho. A casa de campo dele, que virou um museu, que é uma casinha pequena, assim, eu, caralho, uma placa assim, Richard Wagner Museu. Aí fui lá, passei a tarde lá, uma senhora só, e era só eu lá. Era, tipo, ela ficou comigo, me explicou um monte de coisa, falou da história do lugar. Mano, foi maravilhoso, assim. E se eu não tivesse minha bicicleta, eu não teria como ter chegado a essas coisas. E eu vou meio sem rumo, tá ligado? Eu vou, né, tipo, Zeca Pagodinho, tá ligado? Deixa a vida me levar. Ô, Andrés, a bicicleta fica onde? Fica Fica lá na Alemanha. Fica você na tem Alemanha, eu tenho 2 bicicletas lá e alguma parte do equipamento que fica lá do Sepultura, né? Tem algumas coisas de guitarra, tem uma de bateria lá e você lá tem na uma Alemanha casa tem lá? um lugar. Não, não, é coisa Um profissional da banda. depósito, um depósito. Depósito, é. A gente tinha diferentemente do Sepultura, e até dessa história da Rússia, ótima história da Rússia que o Evandro contou, os Titãs, o nosso mercado de trabalho era aqui mercado brasileiro, né? E a gente tinha uma coisa muito interessante em turnê, na época, enquanto Marcelo foi vivo. Marcelo faleceu em 2001, né, infelizmente. Mas ele, junto com o Nando, o Branco e Tony também, eram os caras que decidiam onde a gente ia comer. Então, esse era o grande acontecimento. Vocês têm muita sorte de ter esses 4 guias. Normalmente a gente procurava restaurantes que a gente não conhecia ou aqueles que a gente já conhecia e já ligava: olha, a gente está indo para aí tal dia, por favor, reserve para a gente. Alguns donos de restaurantes de algumas cidades que já nos conheciam e nos esperavam, assim, preparavam, faziam, por exemplo, em Maringá, que é no interior do Paraná, uma cidade lindíssima, tem um restaurante lá que eu não me lembro o nome, mas é um restaurante português cujo dono tinha nascido na cidade do Porto. Então, ele preparava alguns pratos assim, antecipadamente, bacalhau assim que ficava ali, sei lá, marinando muito tempo para nos servir quando a gente chegava no dia. Então, era uma festa de babete, né, cara? A gente chegava na cidade, bebia muito vinho, ia para os restaurantes, comia para caramba, depois, dependendo do caso, Não, ia para o sensacional. hotel e morria, né? Morria no hotel depois de ter tanto Eu comido. já participei de algumas dessas, inclusive lá em São Paulo, lá, né? Sim. Lá do lado do seu apartamento, aquele restaurante lá que vocês sempre se encontravam lá, onde o ônibus estacionava. Acho que eu fui em Florianópolis também uma vez com vocês, num lugar muito legal, assim, também, em Salvador, eu acho. Tive esse privilégio de acompanhá-los algumas vezes nessas. Tinha coisas interessantes, porque a gente era uma turma, né? Inicialmente, quando entrei para os Titãs, nós éramos 8, depois Arnaldo saiu e ficamos em 7. Mesmo assim, 7 pessoas é muita gente. Então, a gente estragava os ambientes. A gente chegava nos restaurantes, a gente falava muito alto, a gente gritava, contava as histórias mais bizarras do show business, como se estivesse num quarto fechado. Então, as pessoas que estavam perto, famílias, pessoas respeitáveis, né, ouviam os maiores absurdos, assim, sexuais, profissionais, as histórias mais absurdas. Muito casal, muita família levantou e foi embora quando a gente chegava, aqueles 7 marginais, malucos, né? E caramba, qual casal que vai brigar aqui por conta da gente? Foi assim o tempo todo, e a gente também discordava muito sobre algumas coisas. Então, reuniões de trabalho sobre gravadora, sobre empresariamento, sobre repertório, aconteciam nesses almoços. Então, nossos almoços eram antológicos, assim, duravam 3 ou 4 horas. Assim, a gente fechava os lugares, era incrível, né? Eu sempre gostava de sentar fora do restaurante, eu sou um cara outdoor. E o Branco é um cara indoor. Então, tinha uma briga ali. Bom, vai sentar naquela mesa lá de centro, escura, que não tem nada, com ar-condicionado, estourando, ou vai sentar fora na varanda, com a vista, não sei o quê. Então, era sempre a discussão era essa. Os Titãs estavam fazendo um show, uma participação no festival de rock em Aracaju. Festival de rock muito grande na praia, assim, sei lá, milhares de pessoas. E aí, uma questão de planejamento ali, a energia, o fornecimento de energia não foi suficiente para o festival, para o bairro, para aquela região da cidade. Então, teve uma queda de energia brutal no meio do show, se eu não me engano, do Lenine. Eu estava no palco assistindo o Lenine. Além de também não gostar de ficar em hotel, eu sempre fui um cara que não gostava de ficar trancado em camarim. Se a gente chegava no festival, eu procurava camarim de outras pessoas, ou ficar no palco, assistir um show no palco, ou falar com outras pessoas. Eu não gostava de ficar em camarim ali pensando em problema da carreira. Eu falava, a gente discute problema da carreira no almoço, né? Problemas de logística no almoço. Na hora do show,
eu tentava me blindar de questões mais difíceis e ficar legal comigo mesmo, né? Para tocar bem, inclusive. Bom, mas enfim. E eu resolvi voltar para o camarim dos Titãs, né? Aquela escuridão, aquele breu, assim. E voltei meio não enxergando nada. O caminho, saí do palco, peguei o corredor, aqueles containers todos perto do palco, assim. Entrei no camarim dos Titãs, aquele silêncio sepulcral, ninguém falava nada, todo mundo meio preocupado, né? Mas aí uma cena que me chamou a atenção, que isso é muito Titãs, né? Tava todo mundo ali no camarim, meio falando, meio ignorando aquele breu, né? Aquele blackout, né? Aí nosso produtor chegou de repente, assim, o Frederico, falando: vocês estão aqui no escuro, cara, sem iluminação nenhuma, vocês não estão nem se vendo, nem se enxergando. Peraí, vou trazer umas lanternas aqui. Aí o Frederico trouxe. Quando o Frederico iluminou, estava todo mundo no escuro, de óculos escuro. Aqui foi uma cena quase Tarantino. Mano, isso é muito assim. Isso é muito Lou Reed, mano. Não é? No blackout, no escuro, todo mundo de óculos escuro, cara. Bom, mas, André, eu me lembro do trabalho que vocês fizeram com os Chavantes, com a tribo Chavante, na Amazônia. E me lembro aí que o Igor me contou na época. Né? Chavantes do Mato Grosso. Vocês chegaram na aldeia, tem um momento ali de confraternização, entender o que vocês precisavam, o que vocês queriam fazer. E depois de um certo convívio, a demonstração de intimidade e confiança era ir para o mato para fazer suas necessidades básicas. Então, os índios fazem isso juntos. Para nós, que é um ato absolutamente íntimo, ir ao banheiro, você tranca a porta, né, cara? Ninguém pode ver, né? E o Igor falou que respirou fundo e que foi um puta astral, que foi assim, uma experiência única. Confere essa história, André? Cara, eu nem fui no banheiro. Nós ficamos 2 dias lá e eu fiquei, assim... não, fiquei sem ir ao banheiro. Eu não conseguiria fazer isso, assim, não tenho essa desenvoltura. Esse desprendimento, né? Intestinal, inclusive. Né? Aliás, afinal, é uma parte minha que está saindo ali. Para mim foi muito bonito também, mano. Para mim foi uma mudança assim de conceitos, né? Essa coisa de não ter relógio, de não ter que sair bater cartão. A idade deles, né? Eles são criança, adolescente, adulto e velho. Não tem 26 anos, 19. Porra. E a vida ali, né? Você vê as araras voando em dupla ali, puta. E ali, cara, na hora de dormir, como o Ivan tá falando, tinha umas redes lá e tudo, né? Nosso esquema foi bem parecido. E, mano, ali você começa a ouvir, você acha realmente que sem cabeça, Saci Pererê, né? O Curupira, toda essa coisa do... E é tão bonito isso, velho. Eu não consegui dormir, eu não preguei o olho, né? Passei assim direto. Nós fomos gravar uma música com a tribo dos Chavantes. O Chavantes já tinha gravado um CD das danças típicas deles ali, né? E a gente pegou uma dessas e adaptou, né? Eu coloquei um violão e umas percussões, né? O Igor colocou percussão em cima e tudo. Embaixo de uma árvore gigantesca, eles fizeram uma roda, a gente ficou no meio, assim. Foi, maravilhoso, cara. Eles traduziam tudo que a gente ia fazer. O Max deixou o violão lá para eles, que eles também nunca tinham visto um violão na vida. E foi muito legal, cara. Foi, assim, intenso, sabe? Foram 2 dias. Você viu assim, aquelas flautas de taquara, aquelas flautas graves? Não, os Chavantes não tinham isso aí, mano. Eles tinham mais chocalhos e coisa de percussão, tudo no corpo, assim, nos pés, nas mãos, né? E era muito voz, assim, né? Para vocês, é diferente tocar para 300 pessoas ou 30.000 pessoas? Ah, mano, é diferente, mas é fantástico os dois. O Dínamo foi o nosso primeiro festival, primeiro grande festival, inclusive antes do Rock in Rio. Nós tocamos em junho de 90, né? Foi a primeira vez que eu subi num palco, que o Sepultura subiu no palco para tocar para mais de 30, 40 mil pessoas, sei lá quantas pessoas tinham lá. E, mano, e deu muito certo e deu muito errado. Eu tive vários problemas técnicos de guitarra, super nervoso e não sei o quê. Mas foi um show muito importante para que a gente, em 91, em janeiro de 91, tocasse no Rock in Rio, que foi o nosso segundo festival, né? Tocar em casa, no Maracanã, né? Guns N' Roses, Judas Priest, Megadeth, o Queensryche, né? A gente aprende a ter que fazer o show de qualquer maneira. A gente foi para Cuba em 2008, né? E levamos equipamento aqui do Brasil e deixamos lá, deixamos uma caixa de guitarra, deixamos uns equipamentos de coisa, porque não tinha, era muito precário. E a gente foi lá sem cachê, porque a gente queria ir para lá. Tocamos lá para 80 mil pessoas no Malecon, velho, um show de graça.
essa experiência, né, de passar por esse tipo de coisa, de ter que pegar o microfone quando a situação tá tensa. Se você falar um A, você salva, sei lá, todo mundo. Se falar um Z, todo mundo sai dando porrada e quebra tudo, né? Você tem muita responsabilidade ali no microfone. Vocês, principalmente, o Evandro, como vocalista, né? Vai lá, Evandro, fala alguma coisa. Tipo, caralho! Né, mano? E, tipo, como se fosse a sua responsabilidade de fazer tudo, né? Então, esse tipo de coisa vai criando casca, né? A gente vai tendo que respeitar como se comunicar com as pessoas e tudo. E grandes festivais dá esse tipo de situação. Entendeu? No Rock in Rio em 2001 também a gente teve que parar um show que um fã tentou invadir o palco e o segurança começou a destruir o cara na porrada. A gente parou a música na hora, tipo meio que salvou o cara ali, mas o cara tava errado também, não tinha que nada que invadir o palco, entendeu? Mas uma coisa não justifica a outra, né? Não é para dar saindo porrada no cara só por causa que o cara fez aquilo. E depois que você sai de um show desse, por exemplo, o Rock in Rio, um Dynamo, você sai um músico muito melhor, mano. Você sai um músico, é como se tivesse um upgrade, sabe? Fizesse um curso, uma masterclass, né? Isso você não aprende em sala de aula, você não aprende com um professor A ou B. Você tem que ir lá e botar a cara a bater, ou botar o peito, né? E no festival você sente isso muito mais do que num clube pequeno, por exemplo, né? Que é aquela coisa gigantesca, e tá todo mundo ali com aquela energia e muito bom os dois, né? Eu quero estar no palco, como eu sempre disse. Para mim, o palco no termo assim religioso, é sagrado, né? Você vê o Ozzy fora do palco e o Ozzy dentro do palco, são duas entidades diferentes. E todo artista é assim, com o Charles, com o Evandro, comigo. Nós somos outra entidade quando o palco, a gente entra no palco, velho. Primeira vez que eu vi o Ozzy de perto, assim, a gente tava passando o som, de repente o Ozzy passa no palco. Todo mundo ficou petrificado, assim. Falei, caralho, é o Ozzy, mano. E eu queria falar com ele, mas não saía nenhuma palavra, assim, porque para mim o Ozzy é o cara, né? Puta, é o meu grande ídolo, Black Sabbath. Puta, nunca. É difícil você falar com o Ozzy, né? Mesmo porque você não entende porra nenhuma, é muito difícil ou entender o que ele tá falando, né? Mas ele na turnê ele foi muito gente fina. No último show aí, né? Pô, a gente tirou foto, tudo, ele abraçou todo mundo. Puta, foi muito emocionante. Eu fiquei chorando, cara. Eu fiquei chorando umas 2 horas, assim, sei lá, muito tempo. Até que chegou um cara e falou, puta, chega, mano. Eu falei, puta, é verdade, chega.